Vamos dar continuidade à chamada revolta da vacina. Facilitar a livre circulação de mercadorias. A ideia era substituir ignóbeis vielas, olha aí como eu falei para vocês, por ruas amplas, arborizadas, encurtar a distância. Esses eram objetivos do Pereira Passos, estabelecidos no plano de melhoramento da prefeitura. Ainda promover melhores condições, olha só, importante saber, estéticas de higiênicas às construções urbanas, proporcionar grandes coletores das canalizações subterrâneas para facilitar a colocação, visita, substituir os infectos rios da parte baixas, os arrabaldes, por galerias, estanques, sanear, embelezar, melhorar, enfim, nossa maltratada capital do Rio de Janeiro. Então a ideia era essa, defendida por Pereira Passos. Olha aqui as obras, fazia bem aqui, ó, canais, dando os encanamentos. Aqui outra ideia, aqui ó, aquelas partes que eu tinha falado, chamados cortiços, estão dando lugar agora à destruição. Coisas grandiosas vão ser feitas agora, modernização, embelezamento. E aqui a ideia dele, ó, Pereira Passos, temos que ter noção, ó, a ideia de o chamado bota abaixo, tá? Essa é a ideia dele. E ele aqui, né, representando, destruindo os chamados cortiços. A origem do nome favela. A origem do nome favela vem da guerra, olha só, nós já estudamos, né? Povoado de Canudos, que desafiou o governo federal. Um morro chamado favela, nome dado a uma planta da região. Então, após a guerra, alguns que voltaram à cidade do Rio de Janeiro deixaram de receber o soldo. Sem condições financeiras, eles foram se instalar onde? No chamado Morro da Providência, em barracos provisórios. Esse local recebeu então o nome Morro da Favela. Em 1920, né? Habitações de barros foram erguidas sobre o Morro do Rio de Janeiro e passaram a ser designadas como favelas. Favela do Rio de Janeiro. No começo, das favelas do Rio de Janeiro está relacionado, olha só, com o fim da escravidão. Uma parte de escravos libertos se deslocou para a capital para se fixar, olha como eu falei para vocês, a capital do Brasil, e formar, só que eles não tinham infraestrutura na cidade. Então, século XX ou século XXI, pobreza, déficit, olha aqui, uma consequência, migrações de outras regiões, principalmente do Nordeste. As favelas do Rio de Janeiro são as mais famosas, em parte porque algumas delas se encontram nos morros dentro, olha só, de zona da cidade, a zona sul, que faz contraste às habitações de luxo, enquanto que a maioria das grandes cidades do mundo, ricos e pobres, habitam regiões separadas. Rio de Janeiro é uma mistura de favela, olha aí, importante saber, né? Porque a cidade de Rio de Janeiro, ela tem muitos morros. Então, por ser no centro da cidade, foram onde as pessoas foram morar, nos morros, que dá chamado hoje a favela. As condições de vida vinham degradado desde o final do século XIX, com o crescimento populacional, ex-escravos, trabalhadores expulsos, olha aqui uma coisa nova da região do café, né? E muita gente fugindo das lavouras. Então agravou o problema, olha só. Então pensar que a revolta da vacina é só questão de saúde, não. Revolta da vacina, ela tem problemas sociais e econômicos, não vamos esquecer disso. Quem era pobre residia em áreas centrais da cidade. Como, né? Interessante. No Rio de Janeiro era assim. Quem era pobre morava no centro do Rio de Janeiro. Aonde? Nos cortiços. Estalagens, casas de cômodos. Uma dependência de uma casa de cômodo custava, olha só, entre 25 a 20 mil reais. Hoje podemos fazer uma comparação, claro que absurdas, entre 100 e 50 reais. Pagava por mês, tá? Para morar no cortiços. De 100 mil reais no quarto, com pensão. Aos miseráveis restava o quê? As favelas. Então essa era a realidade
da cidade do Rio de Janeiro. Então, um local no centro da cidade, onde existem os cortiços, tá? Aqui, ó, a gente pensa, né, que como é que acontece essa migração, essa população pobre que vai para o morro? Primeira coisa, não vamos esquecer, eram pessoas que eram né, escravos, pessoas pobres, vindo de várias regiões do Brasil. Então não tinham saída. Pessoal, isso aqui não está torto não, viu essa imagem? Isso aqui estão subindo, tá? Isso aqui está subindo o morro. E as casas, ó, começam a ser construídas, tá? Essa é uma realidade da origem das favelas. Pessoal pobre, não vamos esquecer. Eles foram expulsos das suas, do centro da cidade, das suas casas, tá? Através do processo do bota abaixo. Então, o processo de reurbanização do Rio de Janeiro exemplifica o aspecto autoritário, não vamos esquecer, viu? Excludente das políticas estatais verificadas durante a República da Oligarquia, ó, expulsando da área de expansão da modernidade capitalista grupos sociais considerados perigosos, ó. Então, se tu é pobre, negro naquela época, tu era perigoso considerado. Grupos não aceitavam passivamente a situação. Uma coisa que nós temos que aprender. No Rio de Janeiro, houve um local de bastante revolta da população, de bastante reivindicação de direitos, bastante protesto. Tá? E um dos mais conhecidos protestos que teve, que envolveu questão de moradia, saúde, desemprego e outras coisas mais, falta de emprego, isso aqui, ó, acabou se tornando uma questão por motivo da chamada revolta da vacina. Nós vamos já já entender, tá? Aqui embaixo a gente está vendo a situação, né, do nosso Oswaldo Cruz, né, liderando nas charges o processo da vacinação. E aqui embaixo já tem a própria ideia da vacinação, que é uma revolta em 1904. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, quando a capital era do Brasil, 10 a 16 de novembro de 1904. O povo, olha só, insatisfeito, protestou contra a chamada lei da vacinação. Olha, ó, não vão esquecer essa palavra aqui, ó, obrigatória. E contra os serviços públicos prestados. Da antivaríola foi a vacina responsável por essa revolta, viu? Então, uma rebelião popular contra a campanha de vacinação obrigatória para todo brasileiro maior de 6 meses de vida. Trata-se de um protesto popular que começou no século XX. Tudo contra essa pessoa aqui, ó, o sanitarista Oswaldo Cruz, que colocou o projeto em prática. A cidade possuía situados problemas de saúde. Graves doenças atingiam a população. As principais doenças eram essas aqui, ó. Varíola, febre amarela e a peste bubônica, que é a chamada peste negra. Essa lei da vacinação obrigatória impôs o povo a chamada obrigação em vacinar contra a varíola. O povo se rebelou contra isso. Vou já já dizer por que essa revolta. Não foi só exatamente porque eu não quero me vacinar, tá? Vamos ver o interesse disso aqui. Então, Oswaldo Cruz, né, ao assumir a diretoria geral da República, ele tentava erradicar as doenças que a gente já sabe. Então, o governo tornou a vacinação da população obrigatória em campanha, né, apesar de existir campanhas contrárias. Foi aprovado em 31 de outubro. Por que isso? Porque, na verdade, as pessoas não sabiam o que era vacina, né? É uma coisa nova ser vacinado. E outra coisa, além disso, era a obrigação. A gente vai já entender por que essa obrigação. Tá provocando debates exaltados entre o povo e os seus legisladores. Então, Oswaldo Cruz não foi poupado. Surgiram várias charges diárias da imprensa, as canções de letras maliciosas, quadrinhas, mas o riso logo se transformou na indignação, pessoal, olha só, devido ao rigor, não esqueçam, de serem aplicadas medidas sanitárias, principalmente, ó, remoção de doentes, entrada nas casas
para o expurgo, né, a força, mesmo sem autorização do proprietário. Vamos entender muito bem isso aqui. Se tivesse um doente na sua casa, o doente era retirado, porque antigamente não tinha ideia de hospital como hoje, você levar para o hospital, então você ficava cuidando do doente em casa. E algumas doenças elas são contagiosas, né? Então o medo era fazer isso, levar logo essas pessoas. Outra coisa, a vacinação, quem se escondesse, a polícia entrava junto com os pessoas que iam vacinar, quebrava a porta lá, entrava à força e vacinava você. Se o marido não tivesse, as famílias, as mulheres, crianças e filhos, todos eram vacinados. Então isso aqui causou essa revolta, né? Provavelmente uma revolta cultural, né? Uma revolta cultural também, porque a sua esposa vai ter que se despir para receber a vacina. Então isso gerou mais protesto da população. Aqui são as charges, ó. Como Oswaldo Cruz era tratado, né? Ele aqui com a sua arma, que seria uma seringa de época. Ó, a pessoa aqui, o sanitarista, representado como uma pessoa que vai limpar. Aqui, Oswaldo Cruz, né? A seringa na mão. E aqui é só as mortes, mas por trás estão as vacinas, né? Que causam tremor na pessoa. E a ideia que se tinha, ó, se você se vacinou, você vai morrer. Então, surgiu muito medo, né? Muita propaganda de medo. Isso aqui não é fake news como hoje, é só a propaganda que as pessoas colocavam, né? A charge para incrementar isso.